Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro nosso, mais uma sessão de Reiki da Fortuna. Estamos começando a sessão 7, né? Eu fiz uma brincadeira no nome aqui do 7, né? Eu coloquei 7 como o deus egípcio Set, né? Então vamos entender, primeiramente, mais uma vez entender quando eu faço parte de uma egrégora. Egrégora é um conjunto de pessoas que eu estou fazendo parte. Todos nós pertencemos a egrégoras. Bom dia, Luciano. Todos nós estamos pertencendo em egrégoras. Geralmente, as pessoas que eu convivo, os grupos que eu convivo, geralmente, isso não é regra, as pessoas que eu convivo têm o mesmo padrão de pensamentos, ideias da realidade que eu também tenho. Então, se eu quero conhecer as minhas crenças, se eu quero entender as minhas crenças, se eu quero me olhar com um olhar mais justo, bom dia, eu preciso olhar com atenção o padrão das pessoas que eu convivo. Eu olhando esse padrão das pessoas que eu convivo, mas para isso eu tenho que ir para a neutralidade. Quais são os princípios do tarô das potências, né? O tarô das potências, ele nasce, né, da síntese do tarô, mas quais são os princípios? Assim como o Reiki tem seus princípios, o tarô das potências tem os seus princípios. Qual é o princípio do tarô das potências? Observo, não julgo, vibro e honro. Não é isso? Observo e não julgo. Isso tem até uma aula dentro do curso do tarô a síntese do tarô, que esse observe e não julgo é porque você precisa entender a lógica a partir da balança de Maat, né? A balança de Maat, ela é uma representação. Maat quer dizer a deusa da matemática, né? Do Antigo Egito, né? Enfim. E essa lógica, essa balança, ela vem, né, dessa lógica dos pesos que acontece a partir das polarizações da realidade. Então esse observe e não julgo, é lógico que você está julgando tudo. É lógico que eu julguei que essa camisa é a melhor opção que eu tenho hoje para colocar. É óbvio que eu julguei que eu preciso fazer esse movimento, que estar aqui todas as quinta-feiras. O Reiki da Fortuna nasce como um requerimento pessoal, e eu pensei, o que eu posso transbordar? Aliás, pensei o caramba, né? Senti. O que eu senti, eu posso transbordar. Tudo aquilo que eu posso transbordar não é nem uma questão de pensar, uma questão de querer, eu vou e compartilho, abranjo, divido. Eu falei, nossa, tem tantas pessoas aí também nessa jornada precisando ancorar, sistematizar, né, de sistema, né, criar um sistema, perceber os seus sistemas, né, de energia, de percepção, de atenção, de intenção, né? Tem tantas pessoas precisando aí ancorar esse movimento para a vida financeira. Vou dividir, porque eu transbordo. Muitas pessoas não entenderam ainda que o transbordar, tudo que é benéfico em mim e eu transbordo algo, eu preciso dividir. Eu dividindo, é lógico que o transbordar do outro também vem para mim. Aconteceram coisas maravilhosas na minha vida também. Assim como eu divido N relatos, né, de pessoas que estão compartilhando aqui, que estão vivendo coisas lindíssimas no Reiki da Fortuna, né? E a gente está vendo, eu estou postando, eu não peço depoimento de ninguém. As pessoas que vão e me escrevem aqui, nossa, estou participando do Reiki da Fortuna, tal, não sei o quê. Então isso é maravilhoso.
Mas pertencer a uma egrégora significa, inclusive, me sintonizar a ela. E quando eu escolho me sintonizar a algo, eu preciso entender a minha demanda, ou seja, a demanda de responsabilidade que eu tenho em pertencer a algo, em pertencer a algum tipo de raciocínio. Bom dia, Rafael diz: já tem acontecido sinais de um sonho material que sempre quis. Muito bom, muito bom. É sobre isso. Então, quando eu pertenço a uma egrégora, eu preciso entender que a minha energia está sendo direcionada àquele campo, àquele vórtice. Por isso que tem acontecido coisas, né? Coisas muito interessantes na vida das pessoas que se conectam no Reiki da Fortuna. E não é por um acaso. Não é por um acaso que tudo que eu faço no campo energético tem resultados, eu vou colocar como resultados, mas enfim, né? Por que tem um resultado de alternância de realidade que a pessoa se conecta muito fácil, muito rápido? Porque eu vivo aquilo que eu falo. Eu cuido diariamente da minha energia. Talvez pela minha extrema sensibilidade, eu não fico aqui falando de Reiki pra você, mas final de semana eu tô na balada. Final de semana eu tô fumando um beck com os meus amigos. Não que tenha problema. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Não que tenha problema, mas eu cuido da minha energia. Eu sei a responsabilidade que é lidar e fazer o Reiki, principalmente em uma egrégora. Em uma egrégora. É a mesma, para você entender, é a mesma situação de você ter uma sala com 40, 50, eu tenho 100 pessoas aqui nessa egrégora. É a mesma coisa de você ter uma sala com 50 pessoas, com 50 alunos, e você vê que muitos alunos não estão interessados, não estão entendendo o processo, não vão conseguir tirar, figura de linguagem, né? Tirar nota para poder passar de ano. O Reiki, quando você faz o Reiki na caixinha e quando você tem uma egrégora, você como reikiano se dispôs a lidar com esse campo energético, porque está criando um campo energético, está criando uma força de vórtice. Lembra o que é vórtice? Cada um de nós é como se fosse uma pilhinha, uma pilha. Cada um de nós é uma pilha. Quanto mais pilhas, um brinquedo grande precisa de 6 pilhas. Uma lanterna precisa de 2 pilhas. Por quê? Porque o brinquedo grande, ele gasta mais energia. Mas ele tem uma força maior. A pilha da lanterna, que são 2 pilhas, tem uma energia menor. Então nós temos muita energia disponível. Nós temos muita energia disponível. 100 pessoas é pessoas pra caramba. Fora as que estão participando por intenção, porque não tem... Vai abrir vagas, né? Porque algumas pessoas foram retiradas hoje, porque não estão conectadas. E tá tudo bem. Isso daqui não é um jogo, não é uma disputa de quem se conecta, quem não se conecta. Não há um olhar virtuoso para isso. Não tem nada a ver com uma coisa virtuosa. Só que a gente precisa lidar com objetividade. O campo energético sutil é a mesma objetividade quando você vai lidar com um sistema de circuito elétrico, por exemplo. É o mesmo sistema. É a mesma lógica, melhor, não é o mesmo sistema não, é a mesma lógica. Por isso que a gente tem que cuidar, a gente tem que prestar atenção. Não é brincadeira no sentido, é lógico que a gente tem que se sentir bem. Eu não estou fazendo o Reiki da Fortuna para a coisa ficar pesada, para você se sentir oprimido nessas tarefas, nessas realizações que a gente está fazendo, em todas essas movimentações que a gente está fazendo. A intenção não é essa.
A intenção é que você fique bem, que você fique melhor, que você fique relaxado, que você expanda, que você perceba. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está chegando. Que você se expanda, que você entenda melhor o seu processo. Mas existe um movimento energético acontecendo. Existe um movimento energético acontecendo. E como eu vibro na minha verdade, porque nós estamos vibrando na nossa verdade, se você entender isso de uma vez por todas, fica muito mais fácil, inclusive, você lidar com o mundo à sua volta. Nós estamos vibrando somente na nossa verdade. Na nossa verdade. Você pode até achar que você vibra nos ensinamentos do blá blá blá, da Bíblia, do Alcorão, da Torá, dos textos védicos. Eu vibro nos ensinamentos budistas, dos mestres ascensionados, blá blá blá. Você pode até achar que você vibra nisso, mas você decide vibrar nisso. Então, a partir do momento que você decide vibrar nisso, não é lá, é aqui. Todos nós estamos vibrando na nossa verdade. Então, se você entender essa dinâmica, se você compreender essa dinâmica, que não existe algo tão poderoso lá que eu não preciso escolher aqui, opa! Um sentido de humildade começa a acontecer, porque muitas pessoas não conseguem ganhar dinheiro porque elas são arrogantes com elas mesmas. Ela é tão arrogante que ela se olha com humildade. Eu sou muito humilde. Não é assim? Não é assim que acontece? Não, eu vivo na palavra do não sei quem. Eu vivo sobre as leis do não sei quem. Não, mas tudo bem. Tudo certo. Gratidão. Mas você decidiu. Assim como a fulana decidiu bater tambor, assim como a ciclana decidiu meditar com os preceitos budistas, assim como o Beltrano decidiu ir para o satanismo, sei lá o quê, assim como o Beltrano decidiu... Opa, pera lá. Então existe um sentido de decisão, escolha. Escolha. Por que existe um sentido de escolha? Centelha divina da existência pulsando em cada observador que escolhe exatamente o que quer como verdade. Por isso que qual é o slogan do Reiki da Fortuna? Vibre na sua verdade. O primeiro passo para você ter dinheiro nessa realidade material, terceira dimensão, você precisa entender a sua verdade. Entender / sentir. Entender / sentir. Não adianta ficar ancorando chocorei, 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 limpa, 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 chocorei, 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 e passa incenso, e pega a pedrinha, e toma o floral, e chocorei, 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 chocorei. Só que você não percebe o básico que você está escolhendo. Você está escolhendo. O básico precisa ser percebido. Se o básico não for percebido, como é que é? A tolerância evolui o ser. Não só a tolerância, né? A tolerância vem, o tolerar é um passo antes da resiliência. A resiliência só acontece quando eu me entendo. A tolerância, ela vem quase por uma condição externa. A resiliência vem de dentro. Nós temos que tolerar muitas coisas. A gente tem que tolerar muita coisa. Mas a resiliência, a tolerância, dependendo da força externa, uma hora esbarra. Se eu não tiver resiliência, ela esbarra e eu me quebro. A resiliência, eu tenho fibra. Eu tenho fibra suficiente, pode vir o que for.
Inclusive, por isso que semana passada a gente começa o desafio de diminuir carboidrato e aumentar proteína. Por quê? A proteína tem uma tendência, né, a própria síntese proteica, né? Então, o que é músculo? Flexibilidade, resiliência. É claro que o músculo não por si só, né? A gente cria uma resistência e aí você precisa, né, como é que o Neto diz? Há momentos aqui minha voz dizendo sobre os meus comportamentos, é verdade, nas situações. Mandando observar minhas reações para ir pelo menos... Exatamente, é isso mesmo. Então, quanto mais resilientes nós estivermos, e a resiliência tem a ver com a fibra. Então, uma das questões é ter mais músculo, agora falando de um ponto de vista mais prático, vamos dizer assim. Quanto mais músculo eu tenho, mais força eu tenho. Mas essa força precisa ter fibra, essa força precisa ter resiliência. Se eu não tenho resiliência, não acontece. Então, se eu só vou na tolerância, e é isso que está acontecendo. As pessoas se acham tolerantes. Mas por que está todo mundo mordendo a própria sombra? Parece os cachorros de apartamento. A gente parece um bando de cachorros de apartamento. Internet, então, nossa senhora. Que horror. Que horror. Por que a gente está parecendo um bando de cachorro de apartamento doido, maluco, mordendo o outro? Que fala qualquer coisa. Por quê? Tá todo mundo estressado. Tá todo mundo oprimido. Tá todo mundo... E por que eu fico estressado com o mundo? Por que o mundo me estressa? Por que as notícias estão me estressando? Porque, aí, de novo, porque eu não percebo o básico. Qual é o básico? Eu vibro na minha verdade. Então, qualquer processo energético sutil, ele tem por obrigação, qualquer processo de energia sutil, quem faz processo de energia sutil com pessoas boas, o problema é que tem poucas pessoas boas fazendo processo de energia sutil. Geralmente as pessoas, elas se emparelham, elas têm ressonância com o mesmo credo, crença. As pessoas querem o que elas querem, não o que elas precisam. Energia sutil não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o que você precisa. Mas geralmente as pessoas se sintonizam com credos, crenças, centros de crenças. A pessoa fala uma linguagem que o meu centro de crenças, ele estabelece melhor, ele estabelecendo melhor, o que acontece? Eu acredito ir na minha sensibilidade. Quando, na verdade, o seu sentir não tem que ir para a crença, o seu sentir tem que ir para a senciência. O que é senciência? Perceber o que eu percebo. Perceber o que se percebe. Por isso que muitas pessoas passam uma encarnação inteira muito devotas, muito obedientes, muito sensitivas, mas o mundo, como nós observamos, o mundo não teve uma evolução significativa a ponto da própria espécie, da própria sociedade saber se comportar em si mesma. O mundo não teve esse turn point, essa chave, essa quebra de paradigma. O mundo não teve. E o que mais tem disponível é religião. O que mais tem disponível é religião. Ué.
Então, se a religião evolui o homem, e eu não estou falando contra a religião, esse papo não é contra a religião. Cresça para me ouvir. Eu quero falar com adultos. Crianças que em corpos de adultos não serve, não vai entender, vai me criticar, vai TT, eu quero TT. Me dá. Quero TT. Não é essa a questão. Você pode acreditar no que você quiser, bater o tambor que você quiser, ajoelhar para onde você quiser, ter o santo que você quiser na sua casa, a pedra, a macumba que você quiser. Isso pouco me importa. O que me importa é o seu processo de percepção da energia sutil que você tem. Você tem energia sutil, você precisa entender isso. Não é uma coisa, uma viagem muito louca dos ensinamentos indianos, das religiões indianas que falavam dos centros de energia. Acorda! O mesmo povo que falava sobre as energias do corpo humano é um povo que até hoje se descobre templos em monobloco. Templos inteiros em monobloco. Sabe o que é monobloco? Uma pedra só. Na Índia, o que mais tem é templo de monobloco. E lapidações que até hoje o homem não consegue. Hoje a gente tem as impressoras, né? Lá, principalmente na China, tem as impressoras que fazem, mas é impressora pequenininha, a laser, né? Aí fazem aquelas gravações na pedra, tal, não sei o que. A gente está falando de um templo inteiro com uma precisão de corte, uma precisão de corte. Então um templo inteiro em um monobloco, em uma pedra só. Ligue os pontos, Alecrim, princesinha de Aruanda. Ligue os pontos. É o mesmo povo que te ensina sobre chakras. Chakras, fazendas, sítios, sacanagem. Chakras. É o mesmo povo que te ensina isso. Opa, pera lá. Então tem alguma coisa que está sendo escondida. Ou que ninguém sabe, ou que se perdeu, ou que precisa ligar o Lacucrá. Mas o homem, por ele vibrar na sua verdade, por que as pessoas não ligam o Lacucrá? Porque elas não percebem que elas vibram na verdade delas. E por não vibrar, por não perceber que você vibra na sua verdade, é o mesmo motivo que você não ganha dinheiro. É o mesmo motivo. É o mesmo motivo. Por não entender que você vibra na sua verdade, você pode se sentir a Carmelita, você pode se sentir a cosplay de Madre Teresa de Calcutá, que você é muito boa, que você só deseja o bem, que você é uma princesinha de Aruanda, que só tem pensamentos positivos. Mas por que você se esforça para pensar positivamente? O pensamento positivo não tem que ter esforço. O tesão pela vida não tem que ter esforço. Por que você se esforça para pensar positivo? Pensamento positivo não tem que ter esforço. Sabe por que muitas pessoas se esforçam para pensar positivo? Porque elas não sentem positivamente. E aí elas ficam tentando administrar a cabecinha. Só que a cabecinha, ela é um movimento secundário da inteligência do corpo. Então eu tento pensar positivo. Vamos lá. Aula de ingrátis para você. Porque pagar para estudar demais, né, bem? A pessoa fica tentando pensar positivo. Então ela fica se policiando. Mas ligou o rádio,
tchum tchá tchá tchum tchum tchá, tum tu tu tu, pi 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 pi, tum tu, pi 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 pi, tum tu. Por que você foi embora? Ai, 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 senta, senta, roda, roda, chica, chica, tchuncu, tchuncu, senta, senta, vai novinha, senta, tique, 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 tique. E a pessoa fica tentando pensar positivo. E por que ela não consegue sair desse hábito de si mesma? Por que ela não consegue sair do hábito de si mesma? Porque você já está preso, falei isso na aula passada, você já está preso na gaiola que você construiu para você. Você construiu a sua gaiola. Ninguém construiu a gaiola para você. Ninguém construiu a gaiola para você. Você construiu sua gaiola. Ninguém construiu a gaiola para você. Para com esse papo de o outro, o governo, o político, você construiu a sua gaiola. E uma das distrações centrais é justamente essa, né? Porque como você não entende que você vibra na sua verdade, é sempre o olhar para o outro. O governo não me dá. Não é assim? O governo não me dá. O governo não tem remédio para tomar na farmacinha do postinho. O governo tem que te dar remédio, mas você não tem vergonha na cara de comer mais fruta, mais legume, comer bem. Primeiro dinheirinho que você tem não é para comprar um corte de carne melhor para você cozinhar aí na sua casa. É para pedir McDonald's. É para pedir fast food. Né, linda? Eu vou lá no Coco Bambu enfiar meu cu no arroz lá. Porque lá é camarão e arroz, né? Um temperinho diferente, camarão e arroz. Camarão e arroz, vai. Ou eu vou no japonês, que é só fritura e arroz também. Aí é lógico que você se inflama. É óbvio que você se inflama. Você todo inflamado, ou toda aquela comida esfarelada na ribanceira, o que te sobra? O governo não cuida das pessoas, o governo não mais das pessoas, porque o governo tudo um bando de criança ferida que não cresceu. Um bando de criança ferida que não cresceu. Aí essa criança ferida que não cresceu, que fica falando que o outro tem que cuidar dela porque ela não aprendeu a se cuidar, essa mesma criança tem um sonho de ficar milionária. Quero ficar rica, milionário. Porque eu aprendi que o mundo é abundante. Eu li, eu vi na palestra, eu fui na minha terapeuta holística, que me deu um floral, 4 gotinhas, 4 vezes ao dia. Coitado desse floral. Ter que lidar com tanta briga de eletromagnetismo, 4 gotinhas assim, pique, pique, pique. E eu vi um floral que lute, né, bem, para tentar fazer aí algum tipo de inteligência no seu corpo. Floral que lute, essas 4 gotinhas que lute, né, bem, que você toma. Aí as pessoas não entendem por que são 20 gotas, 50 gotas. Nossa, o Thiago não sabe prescrever. É, verdade, o Thiago não sabe prescrever. Então, o que acontece é que nós estamos fazendo parte de uma egrégora, essa egrégora tem um movimento e esse movimento faz com que crie uma conexão de responsabilidade. Qual é a questão do merecimento? Qual é a questão do merecimento? Antes fosse no oceano, né?
qual é a questão do merecimento? Eu ativo o merecimento como? Como que eu vou ativando o merecimento em mim? Muito bem. Rumor, quem mais? Só o Neto que entendeu? Como eu ativo o merecimento, gente? Luciana, muito bem. Como eu ativo o merecimento? Muito bem. Algumas pessoas já entenderam. Boa administração. Boa administração tanto da densidade quanto da sutileza. Como a gente está focando no Reiki da Fortuna e como o processo é expandir a experiência do corpo humano, e o corpo humano, o corpo físico, tem as suas regras e leis, certo? Então a gente busca experiências positivas para esse corpo físico, certo? Uma das chaves centrais que a gente acessa essas experiências positivas para esse corpo denso é o dinheiro. Então não tem problema nenhum você ser concentrada, focado, concentrado em ganhar dinheiro. Porque se você associa o dinheiro com coisas que você não controla, aí é aquela questão. Qual é a verdade que você incutiu que está te levando para um outro rolê que não tem nada a ver com o básico? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz porque eu mereço ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes. Todos nós merecemos ser felizes. Enquanto você não compreender, sentir que você merece ser feliz, o dinheiro ele vem com esse gatilho de vários sentimentos confundidos. Ganância, distorções, corrupções, né, de corromper. Se você não tiver sentir dentro de você que o dinheiro é só uma chave para melhores experiências, mas por que as pessoas se confundem? Porque elas não fazem o básico. Você vibra na sua verdade. Você vibra na sua verdade. Então, para finalizar, precisamos ancorar de novo o Chocorei na água, ok? Por favor. Se você não viu as sessões passadas, assista as sessões passadas. Vamos ancorar o Chocorei na água. Não desista de tomar essa água com Chocorei, ok? Nessa sessão, algumas pessoas foram desconectadas porque elas estavam atrapalhando o fluxo da egrégora, tá? Então algumas pessoas foram desconectadas. Tudo bem, isso daqui não é uma competição para ver quem é melhor, quem é pior, mas eu como o tutelador deste movimento, né? Então eu como esse canal de acesso, eu preciso sempre monitorar, né? Eu preciso sempre aí criar esse padrão, porque todo o meu trabalho ele não é feito de execução, ele é feito de sugestão. Todo o meu trabalho não é de execução. Não é custe o que custar. A minha compreensão de energia sutil, quando trabalho com energia sutil com alguém, a primeira coisa é qual é o nível de permissão do receptor para que eu estabeleça uma qualidade como emissor e receptor.
Não adianta eu ter uma linha de rádio, uma rádio central maravilhosa, com som Full HD, do não sei o que, bababá, com as melhores antenas, e o radinho que tenta conectar essa rádio ser um radinho muito precário. Ser um radinho que não tem uma antena boa, precisa trocar a antena, precisa trocar o ferrite de conexão, precisa trocar a escala, a régua de conexão desse rádio, porque a régua de conexão tem estações limitadas. Então o meu trabalho energético sutil, ele não é um trabalho de execução, já falei isso e vou repetir. O meu trabalho de energia sutil, ele começa sempre, eu preciso entender a qualidade do receptor. Não é execução, não é vamos fazer custe o que custar, porque talvez você não aguente as informações que eu vou enviar. E você não aguentando as informações que eu vou enviar, o que acontece? Credos, crenças. Energia não é para te levar para crença. Energia é para te sensibilizar. Sensibilizar a partir do sentir, sensência. Sensência, sutil, sutil, sensibilidade. Sentir, crença, sensibilidade. Tá um fluxograma, eu postei esse fluxograma aqui. Então esse processo energético sutil, então a primeira coisa que eu estabeleço aqui é o ancoramento e conexão do testemunho. Como nós temos um testemunho com muitas pessoas, hoje demorou mais para conectar, tá? Mas aconteceu um processo muito interessante. Algumas pessoas vão ter manifestações bem contundentes essa semana, até quinta-feira que vem, né? Nós estamos no dia 5, sessão 7, né? Sessão 7, no dia 5. Legal, gostei. Gostei dessa sincronia aí de números. Achei bacana. Então as linhas de forças estão mais executáveis. Linhas de força parte da geometrização primária, tá? Linhas de força partem da geometrização primária. Se você é tipo sólidos de Platão, né? Então, Reiki da Fortuna, a gente ancora não só usando a energia da vibração dos símbolos, as chaves dos símbolos, como eu coloco também as linhas de força centrais. Então, as primeiras forças de geometrização, né? Tirando a esfera, que é a flor da vida, né? Então, os processos de esferização, tirando o processo de esferização primária, nós temos as linhas de força centrais. Nessa sessão, dessa vez, estava mais intenso. Então, provavelmente, algumas pessoas terão manifestações contundentes aí nas suas realidades. Beleza? Legal. A pirita foi conectada de novo também, dentro, né, da caixinha de testemunho, de envio de Reiki. E a calcita ótica. A calcita ótica, ela está atuando. A calcita ótica é o cristal, né? Aquele cristal que é as lentes da realidade. As lentes da realidade. Então a calcita ótica também está atuando aqui no Reiki da Fortuna. Ela está atuando 70%. Eu achei, inclusive, uma porcentagem bem válida, porque como a gente está lidando com muitas pessoas, né? Poderia estar bem menos, mas o que isso quer dizer? Existem mais pessoas atentas, abertas a entender que estão enxergando as suas realidades distorcidas. Então, a calcita ótica é para regular a lente na qual eu olho a realidade. Isso é muito positivo. Quem está associando, inclusive, esse processo com os florais, não tem o dinheiro para fazer o diagnóstico ressonante. Comece com o romper hábitos e ações autodestrutivas, romper memórias e pensamentos negativos e o floral de Saturno. Eu não estou nem falando da alquimia vibrar e honrar, porque o floral de Saturno, como a gente está vibrando nesse ano saturnino, então o Saturno por si só é o ceifador das ilusões, é o comedor de crianças. Não é isso? Na visão bíblica. Saturno não é o comedor de crianças? Adivinha quem é a Quianchinha?
Adivinha quem é a criancinha? O comedor de crianças, tem aquele quadro horrível, aquela coisa. Porque, enfim, né? Deixa lá. Ceifador das ilusões, o comedor de criancinhas. Adivinha por quê? Todo mundo tem pânico de Saturno. O cubo negro, o cubo de Saturno. Ué, qual é a representação da terceira dimensão? Flor do campo, princesinha de Aruanda. Qual é a representação da terceira dimensão? É uma esfera? Não, é um cubo. Tanto é que a quarta é representada pelo cubo Tesseract, né? Aquele cubo que vai entrando em si mesmo. Não sei se você já viu. Procura no Google, Tesseract. Essa é a representação da quarta. Tem muita gente falando da quinta dimensão, com propriedade de detalhe. Eu não entendo como uma pessoa de terceira dimensão está olhando para cima e tendo precisões de detalhes da quinta. Mas tudo bem. Talvez eu que sou ignorante demais. Mas na minha lógica, quem está num andar, num prédio, quem está no andar de cima tem uma visão melhor. Quem está no andar de baixo tem uma visão mais focada. A pessoa de baixo tem uma visão precisa de cima. Tudo bem, vai entender, né? Cada um com a sua noia. Então, todos nós estamos cuidando do nosso campo perceptivo. Saturno, seja lá como você acredite, como você ancore essa questão, mas estamos vivendo em um tempo mais agitado. Saturno é sobre isso. Quem é assinante tem as aulas iniciais que fala de Saturno, ano 8, esse ano 8 é estruturado por duplo 4. Se você associa, tudo bem, Saturno, planeta, tem a ver com um centro de credo mais astrológico, vamos dizer assim, né? Ou astronômico. Tudo bem, pode até, se você quiser colocar na caixinha da crença, tudo bem. Agora, número, se você acha que número é uma questão religiosa, meu Deus, o que você está querendo se relacionar com dinheiro? E por que todo rico tem um ritual? Todo rico, todo bilionário tem um ritual secreto. Faz parte de alguma coisa secreta. Por que você acha que faz parte de alguma coisa secreta, tia? Por que bilionário faz parte de ritual secreto? Porque sabe fazer a manutenção da energia. Sabe fazer a manutenção da energia. Então, se associando tudo isso com os florais, o que é floral? É pré-condutor da minha inteligência e esse pré-condutor vai criando ressonância, vai criando eletricidade nas condições, nos conteúdos do meu campo eletromagnético. Porque tudo está em você. Porque tudo está em você. Tudo está em você mesmo. Tanto é que o nosso inconsciente, ele é muito mais robusto, poderoso, ele tem muito mais conteúdos do que o seu consciente. Se é que a gente pode chamar a mente terrena de consciente. A consciência é fluxo, a mente terrena é posse. Não é isso? A consciência é fluxo. A mente terrena é posse. Porque é uma das estruturações do nosso cérebro mesmo. Uma das questões também da gente diminuir carboidrato e aumentar proteína é a nossa atividade neural. Hidratação, pelo amor de Deus, gente. O tempo está extremamente seco. Muita hidratação. Dobra aí a quantidade de água que você anda tomando. Beleza? Então, o que acontece nesse movimento que a gente está fazendo do Reiki da Fortuna é para, principalmente, ancorar a verdade em nós. A verdade que você roda. Você precisa perceber a sua verdade.
Porque se você não perceber a sua verdade, como é que você vai ampliar? Como é que você vai estruturar novas coisas? Eu aprendo novas coisas quase toda semana. Quase toda semana mesmo. É por isso que, né, é difícil. Vamos ver. Essa percepção de se sentir um imã, essa é a percepção de se sentir um imã. Todos nós somos imãs, né? Porque você tem um campo eletromagnético, você está sempre sincronizando com o que você vibra. Todos nós somos um imã, né? Eu sou um imã de dinheiro. Louca. Por isso, o Vale do Silício mantém sempre os mesmos círculos. Muitas vezes precisamos de um passo para trás. É verdade. Muito seco, o tempo está muito seco, gente. A gente precisa dobrar a nossa hidratação, de verdade. Bom, beleza. Isso é a condução de conexão do testemunho, né, do Reiki da Fortuna. Então isso daqui é ótimo, né? Vamos lá. Perceber linhas do tempo, isso é muito importante. A gente vai fazer um exercício na aula auxiliativa para os assinantes. Talvez amanhã eu consiga fazer. Perceber as linhas do tempo. Então assim, quanto mais eu percebo a linha do tempo que eu estou, então perceber essa linha do tempo é muito importante para você entender qual é a demanda dessa linha do tempo, porque cada um está vivendo uma linha do tempo. Tá? Então você precisa perceber em qual linha do tempo você está. Ué, Thiago, mas a gente não está em setembro de 2024? Não é isso que eu tô te falando, né? Não é isso que eu tô te falando. Tem gente que está descobrindo a internet agora, está numa linha do tempo. Tem gente que está se maravilhando com a inteligência artificial, está numa outra linha do tempo. Tem gente que nega tudo, que vive no meio das plantas, que eu sou natural, que eu sou vegana. As veganas estão numa outra linha do tempo. Eu sou muito crente, fervorosa, sou crente. Tá numa outra linha do tempo. Cada um tá numa linha do tempo. Você precisa perceber a sua linha do tempo. Porque existe uma demanda de conexão para o dinheiro. O dinheiro, ele sempre se estabelece em uma linha do tempo. Por que as pessoas que ganham grana, por exemplo, com investimento, elas precisam se atualizar de todos os eventos da Matrix? Isso é uma grande armadilha, né, para a mente que cria a realidade, mas tudo bem. Não vou jogar um balde de água fria, mas a pessoa que lida com investimentos, ela tem que estar conectada numa linha do tempo. Sim ou sim. Então, perceber a sua linha do tempo. Em qual linha do tempo você está? Tá? Memórias, uma coisa que ficou muito claro para mim, memórias estão tendo mais pesos para muitas pessoas do que a sensação do presente. Uma boa leitura, uma boa coisa, apesar de ser extremamente clichê e eu não ter a mínima paciência, mas é o Eckhart Tolle, o poder do agora, tá? O momento presente.
Então, se as suas memórias, olha lá, uma das condições que estabelece a sua linha do tempo, se as suas memórias estão mais pesadas, usar o floral, romper hábitos e ações autodestrutivas, associado com romper memórias e pensamentos negativos. Os dois são em conjuntos. São em conjunto. Hábitos e ações, magnetismo, memórias e pensamentos negativos, elétrico. Eletromagnético. Associar o uso desses dois florais, tá? Para ontem. Então, as memórias estão mais pesadas que o momento presente. Fazer a leitura do Poder do Agora, que é maravilhoso, tá? E a mente está mais forte do que o desejo. Então, a sua mente, se você fizer um contraponto aí, a sua mente ela está mais forte do que o desejo que você, vamos dizer assim, estabeleceu. Outra coisa, muito importante, deixa eu até colocar aqui, para lembrar. Desejo não é meta. Desejo não é meta. Metas. Desejo não é meta. Eu, se fosse você, faria esse trabalho do Reiki da Fortuna com mais seriedade, ancorava o chocorei aí. Nas sessões passadas eu ensino a ancorar o chocorei na água, tomaria mais essa água, quem puder tomar os florais também tomaria os florais, para ir se estabilizando. Quem puder assinar para assistir as aulas auxiliativas, que tem 300 dinâmicas lá, inclusive meditações poderosíssimas, meditações que têm a ver inclusive com os nossos ancestrais, né? Porque somos uma linha do tempo contínua, embora estamos caminhando para o passado, mas tudo bem. Os mais espertinhos já entenderam isso? Então, desejo não é meta. Muitas pessoas escorregam nos desejos porque a mente tem mais força que o desejo. Por que a mente tem mais força que o desejo? Por que a mente tem mais força que o desejo? Porque a mente, ela tem uma estruturação lógica da vivência que você estabeleceu. Como é que é? Por que estamos caminhando para o passado? Eu já respondi isso em outras aulas e em outros cursos. Senão vai ficar 300 horas isso daqui. O anel solar azul com o anel solar que traz muita transformação, o que para mim diz muito sobre o que você diz de Saturno. Uma interpretação, pode ser sim. Pode ser sim, uma interpretação. Então, desejo não é meta. Por que a minha mente é mais poderosa? Por que a minha mente é mais poderosa do que o desejo? Porque a sua mente estabelece uma lógica a partir da sua experiência. Fenômeno da memorização. Cara, eu deveria cobrar R$2.000 por live, né? Como a sua mente, ela se estabelece a partir da lógica da sua experiência, o que é mais real do que a sua experiência? Tem algo mais real do que a sua experiência? Não tem. Por isso que muitas vezes o desejo fica só na mente. O desejo fica num querer. Desejo não é meta. As metas se estabelecem a partir da condição. Eu percebo a minha condição a partir da minha experiência. Se a minha experiência só tem martelada, se a minha experiência ela tem uma vibração, inclusive muito baixa, se eu já acordo
com o fulano ouvindo sertanejo. Ai, 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 choramos junto bebendo 1 litrão. E o bar que você frequentava, tchê, 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 ô loirinha bonitinha, tchim, 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 tchim. Se você já acorda nessa vibe, bem, você vai morrer cultivando desejo que não tem nada a ver com a estrutura da sua vibração que estabelece a próxima meta. A próxima meta. Então você vai viver refém dos seus desejos. E a sua mente é mais forte do que o seu desejo. Por isso que todo mundo tem desejo de ser sarado, né? Todo mundo tem desejo de ser sarado. Nossa, a gente vê os corpos bonitos na internet. Ai, quero muito ser sarado. Quero muito ser sarado. Por que a sua mente que te faz comer igual uma capivara louca, destemperada, rolada na ribanceira, quando você vê, você está enfiada no sorvete? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque as suas experiências moldaram, impactaram a dinâmica que o seu corpo estabelece agora, por exemplo. Então, se você tem um nível de inflamação, se você tem falta de ferro, ou se você está com o sono desregulado, se você tem um cortisol muito alto, não adianta o desejo de querer ser sarada. Precisa estabelecer qual é a minha condição que eu criei. Quanto mais consciência eu tenho da condição que eu criei, mais o meu desejo para de me possuir. Eu paro de ser refém do desejo. Eu vou direto para a condição da experiência. Eu vou direto para a condição da experiência. A experiência é uma responsabilidade minha, não é do outro. A experiência é uma responsabilidade minha, não do outro. Se você sabe que tem gente maluquinha em tal lugar, por que você vai na festinha, na reivinha, encher o rabinho de droga? Se você sabe que lá tem gente maluquinha. Aí tem alguma coisa, é assaltada, não sei o que, ou passar mal, e não sei o que. Mais experiências de registros negativos. E aí, quando você fica sóbria, na quinta-feira, aqui no Reiki da Fortuna, eu quero ser milionário. Eu quero ser milionário. Mas quer mesmo? Eu quero ser milionária. Amanhã, sexta-feira à noite. Onde que a princesinha tá? Sexta-feira à noite. Tu. Não há célula que aguente, bem, essa esquizofrenia que você faz com você mesma. Porque aqui, no meio da semana, quer ser milionária. Primeira oportunidade que tem, você se enfia em lugar com vibração difusa, né? Porque a única pessoa que ganha com todo mundo se enfiando nesse lugar para usar droga e usar bebida é o dono da balada, né? É o dono do lugar. É a única pessoa que cocria uma realidade maravilhosa a partir da sua distração. Gratidão. Coitada das 4 gotas. Coitada das 4 gotas. Gente, eu pareço chato, mas eu não sou, tá? Gratidão. Eu pareço uma pessoa chata, mas eu não sou. Acreditem. Mas eu gostaria de ter um Tiago. Eu gostaria de ter... graças a Deus eu tive o Gaspareto, né, na minha jornada. Mas eu queria ter um Tiago na minha jornada. De verdade, assim. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho, com muita entrega, com muita verdade. Porque, cara, não é só sobre vender alguma coisa. É lógico, é meu trampo, é meu trabalho, é meu ofício, né? Então eu preciso vender, né? Vender serviços, vender florais, vender coisas.
Mas não é sobre vender, porque se fosse sobre vender, eu não te falaria os bastidores da sua percepção. Se fosse sobre energia sutil, de uma caravana, do unicórnio, da lantejoula feliz, eu não falaria o que eu falo. É só que vamos ancorar a força de Jesus Cristo. Eu uso muito mais a sua crença do que te coloco ciente da sua energia sutil. Eu não quero usar a sua crença. A sua crença você vai usar no seu particular. Eu quero que você acenda na sua energia sutil. Por mais que seja pouquíssimas pessoas que façam isso. Por um sistema de programação dessa realidade, inclusive. Por isso que a grande maioria das pessoas só conseguem entender esses sistemas binários, eleição, escolha, bem e mal, Deus e o diabo. Por isso que a grande maioria, por programação estabelecida, só entende realidade binária. E eu já decidi que eu não quero conversar com essas pessoas. Eu já decidi isso. Eu quero conversar com gente que está conseguindo romper os próprios códigos, as próprias travas, e já está sacando o negócio. Então eu gostaria de ter um Tiago na minha jornada. Graças a Deus eu tenho. Né? Graças a Deus eu tenho. Sou o meu melhor amigo. Ai, bem, para ter o Engenhos da Alma, eu tenho que ser meu melhor amigo. Sempre fui. Claro, algumas vezes escorrega. Mas eu sempre fui o meu... Cada dia que passa, nossa, não tem companhia melhor do que a minha. Porque conviver com gente maluca, surtada, que tudo é um negócio de personagem, de ideologia. Gente, eu não me conformo! Eu não me conformo! Com esse avanço robótico, tecnológico, que não é avanço, mas bem, com esse avanço de inteligência artificial, aí quando chega aqui na gente, quando chega nas baratas, a primeira pergunta: você acredita no socialismo ou no capitalismo? Que? Esse papo era de 100 anos atrás. A coisa aconteceu, WhatsApp, computação quântica na sua cara, WhatsApp é computação quântica, quer dizer, regras de computação quântica. Regras de computação quântica. Cara, você usa regras de computação quântica todos os dias. Aí a primeira coisa que a baratinha encontra outra baratinha, você qual lado eu vou te enfiar por crença remanescente para você não escolher ter autonomia perceptiva? Para você não ter autonomia perceptiva, você pauta regras bolsonaristas ou você é a favor do amor? Ai, gente, não dá. Não dá. Eu tento ser legal, eu tento ser bacana, eu tento ser uma princesinha de Aruanda também, mas não dá. Essa realidade está cada vez mais chata. Sabe chata? Insuportável? Chata. Porque a pessoa fala Bolsonaro ou Lula ou sei lá o que, é um gatilho. Aí você vê assim, várias travas acontecendo, vários códigos assim. Aí a pessoa ela não está nem entendendo a prática da realidade. Ela só fica vibrando em códigos pré-estabelecidos. Então é muito nítido
que a tecnologia está esfregando uma realidade na nossa cara, mas a cabeça, a linha do tempo, está 100 anos atrás. Não, porque se a nossa conversa é essa ainda, você está 100 anos atrás. Você é socialista ou capitalista? Não dá. Gente, gratidão. Assim é, assim está, assim vibra. Observo, não julgo, vibre e honro. Uma linda semana para você. Se cuidem no final de semana. Se percebam cada vez mais. Expandam a vibração. Não tenham medo de expandir a vibração. Expandir a vibração. Doa a quem doer. Expanda a sua vibração. E se alguém se assustar com a sua expansão de vibração, não precisa sair mordendo, sair engalfinhando o outro. Entenda por que você incomoda o outro. Entenda por que o outro te incomoda. Entenda, vibre. Expanda. Pô, é verdade, caralho, eu não aguento mais essas musiquinhas, Pô, é verdade, eu não aguento mais esse papo maluco que a galera fica enfiando goela abaixo. Não aguento mais isso. Que coisa mais retardada. Sai dessa realidade. Que aí você vai ver o dinheiro. Porque o dinheiro é fluxo, né, cara? O dinheiro é fluxo. O dinheiro é maravilhoso. O dinheiro vem. Quanto mais você... você vai fazendo, vou criar tal não sei o que, vou fazer não sei o que, o dinheiro vem. Agora, eu quero ficar milionário, mas 100 anos atrás, com a cabecinha de 100 anos atrás, não é à toa que as pessoas mais ricas hoje, aonde elas estão enfiadas? Aonde elas estão enfiadas? Na internet, na demanda da atualidade. As pessoas que têm mais grana hoje são enfiadas na demanda da atualidade. A internet, tecnologia, né? Então, tudo isso é um processo aí para você se expandir, ter grana, ser feliz e com certeza vibrar na sua melhor performance aí estabelecida por você mesmo. Espero ter gerado ressonância. Reiki da Fortuna, vibre na sua verdade.